E aí, gente, era isso aqui. O episódio de hoje é um episódio mais geral. Eu quero falar sobre algumas proposições básicas com relação à astronomia, né? É um resumo, não do escopo como um todo, mas de coisas que eu não falei em vídeos anteriores e que eu creio que são interessantes, né? Eu aprendi algumas delas recentemente em alguns cursos que eu fiz no Coursera nesse tema. Então, também é uma forma também de eu lembrar também com mais foco que eu aprendi, né? Então, primeiro a gente vai falar um pouco sobre formação de estrelas e de planetas. Esse aqui, por exemplo, é uma nuvem protoestelar. E tem várias shapes que esse tipo de nuvem de poeira pode ter, né? E tem várias teorias com relação à forma como elas se comportam. Mas basicamente você tem normalmente grupos estelares, não uma só estrela sozinha, mas clusters que se desenvolvem conjuntamente em certos discos protoestelares em que você tem principalmente hidrogênio e hélio e a formação de um núcleo, né, um core, que vai sustentar essas reações num tempo específico. Questões relacionadas à massa também da estrela são importantes. E a quantidade de recursos, né, aquele ambiente para permitir um nível de massa maior ou menor com relação àquela estrela, né. Então você tem primeiramente uma nébula, né, uma quantidade de informação química agrupada num local. Você tem que chamar de main sequence para estrelas menores como o Sol e para estrelas grandes que viram supergigantes vermelhas, por exemplo, que aparece no Star Wars, por exemplo, nos quadrinhos, por sinal. Que no quadrinho do Star Wars, no, sobre a história da guerra, da Hyperspace War, né? Tem uma parte no quadrinho, né, que as cargas dos mercadores, eles se perdem quando passam perto de uma supergigante vermelha. Que obviamente é bem mais perigoso de você passar do que uma estrela menor, né? No contexto daquele quadrinho, né? Star Wars. Então, você tem a evolução de uma gigante vermelha para nébulas planetárias e para Mada Branca. E da é, gigante vermelha para uma supernova. Você tem um colapso gravitacional da estrela. Normalmente, quando você tem uma baixa de combustível dela, que é o hidrogênio, as reações próton-próton, que a gente vai falar posteriormente. Basicamente, você vai ter a chamada de bomba de hidrogênio, por exemplo, e também através de espectroscopia, né, para você analisar tanto exoplanetas quanto estrelas, para ver os elementos químicos que tem ali, né, e um dos presentes é o hidrogênio. Quando você tem uma estrela que está acabando o seu combustível de hidrogênio, que é mesmo um objeto tão massivo, ele tem um tempo de vida, né? Nada na física nesse contexto dura para sempre do ponto de vista termodinâmico, do ponto de vista de massa e energia, né? Então, mesmo buracos negros também pode ter um fim, né? A questão é que uma supernova pode evoluir para uma estrela de nêutrons ou um buraco negro em suas várias variantes, né? Esse é um disco protoplanetário, não que não tenha evidências de que planetas possam desenvolver sozinhos. Tem o que é chamado de free float planets, que eu já vou mostrar. Então, planetas que não tem nem estrela ao redor e tá vagando por aí. O que não é um objeto massivo que não pode ser considerado tipo um asteroide. Mas normalmente quando você fala da formação do sistema solar, da forma como Deus criou, né? Da forma que se acredita, não importa. É a questão de que você tem uma estrela inicialmente, uma quantidade de química
de física de vários tipos de recursos, minerais, metais, coisa do tipo, para a formação desses planetas. No sistema solar a gente tem uma presença muito grande de hidrogênio, por exemplo, e hélio, em Saturno, Urano e Netuno. Então, você pode crer na formação do sistema solar que essa parte é extremamente importante para a formação deles. Vale lembrar que tem várias teorias de como os elementos chegaram na Terra, principalmente o ouro, coisa do tipo. Tem teorias que sugerem que veio de supernovas e outras que dentro do núcleo da Terra tem fusão nuclear acontecendo, né? Que vou deixar um artigo na descrição também esse tema, mas basicamente você tem um disco de acreção, né, que permite que vários corpos se formem conjuntamente de uma forma padronizada, né? E inicialmente esses sistemas planetários criogenizados, talvez, depois podendo ter atividade vulcânica, como Vênus, antigamente Marte, talvez, a própria Terra. Nem todos têm placas tectônicas, por exemplo. Marte, por exemplo, acreditam que não tem. Então, atividade vulcânica é difícil nesse contexto, né? Você tem que ter, pelo menos, placas para ter essa colisão entre elas para a formação de certos tipos de sistemas. Mas, basicamente, essa é a forma como se é formado esse sistema. Aqui são os discos protoplanetários. Aqui a gente tem uma estrela, inicialmente. Já tem o disco como um todo. Então, nessa região aqui é onde as formações dos planetas acontecem. De forma randômica, não. Tudo que na ciência que você vê randômico é basicamente uma forma de dizer a gente não sabe como que acontece. Qual que é o padrão aqui. E quando você não entende o sistema, você fala que é randômico. É um padrão. Qualquer área da biologia, coisa do tipo. Então, deve ter uma fórmula, né? Uma forma de descrever num dado quantidade de massa de uma estrela e no disco protoplanetário dela, que tipos de planetas podem surgir ou não, né? Então você tem um exemplo aqui com imagens, parece o Einstein Ring, que eu tirei daqui e ia pôr, mas não convém ao tema. Um tipo de objeto que, por questões gravitacionais que são visualizadas aí por telescópios. Mas nesse caso é um disco protoplanetário, como que provavelmente ele é, né? Como que ele é, na verdade, né? Aqui com imagens. Uma estrela no centro, né? E aqui com X-ray e outras formas de visualização, você tem aí uma quantidade de termodinâmica muito maior. Não perto da estrela em si, mas fora. Então tem uma área onde você tem estrelas, tem uma quantidade de energia sendo passada, mas você tem uma região onde tem talvez mais conteúdo termodinâmico. Talvez os planetas maiores sejam formados e coisas do tipo. Então, esse aqui de novo é o disco a formação, tem um artigo na descrição aí aqui embaixo. Com relação a essa questão aqui. Você tem vários níveis de certos componentes, como carbono, oxigênio aqui que eles falam. Nessa nuvem de poeira, né? Embora hidrogênio e hélio sejam extremamente importantes. Esse é o exemplo da Beta Pictoris, que seria um exemplo desse disco sendo formado. Embora tenham exemplos possíveis de free floating planets, né? Que não tem uma estrela, ficou andando por aí sem estrela. Que é bem interessante, né? Eu creio que pra ficção científica, Star Wars, alguma coisa do tipo, seria interessante usar esse tipo de coisa. Ao redor desses sistemas, a gente vê também sistemas solares, que a gente chama de exoplanetas. Eu não coloquei aqui, eu acho que chama Tares. Tares não lembro como se chama, mas tem um sistema, por exemplo, que tem 4 planetas. Tem uma estrela, né, que é menor que o Sol. E que ela não gera
ela tem alguns deles que são em zona habitável, né? Quando a gente diz zona habitável, é um achismo, né? Tem dados que tentam provar isso, né, cientificamente, mas é um achismo. Habitável pra quem? Pra nós, talvez não. É o que chama de exoplanetas ou super Earths, que são super terras, né? Questão de tamanho massivo. Mas que orbitam uma estrela, então tem planetas, outros sistemas solares ao redor do universo que não é o nosso. Deixa eu aqui procurar. Star. É, Solar System, só pra eu lembrar qual é o nome do mais próximo aqui depois. Depois eu falo. Então aqui, por exemplo, está muito quente, mais ou menos bom, e muito frio. Tem várias questões que, por exemplo, o Júpiter é extremamente importante para a Terra, pela questão de proteção contra asteroides que poderiam entrar na nossa órbita, se não tivesse ali. Então, no nosso sistema aqui, atual, né, onde nós estamos, né, a composição que tem planetária é muito importante para a própria Terra. Até porque não só o Sol afeta os planetas da sua órbita, mas também os planetas também afetam uns aos outros na sua. Por questões gravitacionais também. De certa forma, né? Obviamente o Sol é mais. Mas o ponto é que a questão é, você precisa de quantos para ter um sistema correto. Porque, por exemplo, esse é um exemplo muito bom. Quando você. Vamos supor que você tem um exoplaneta que é muito comum, que só tem a estrela e ele. Aí você vai ter o mesmo problema do Mercúrio. E vamos supor que não tem uma Lua também. Que a Lua, ela faz a Terra meio que orbitar menos rápido. Então a Lua, ela afeta a Terra, não só mares, coisas do tipo, mas também ela afeta questões relacionadas a estações, coisas do tipo, mas também são a sua velocidade de órbita, né? Se você tivesse, se você tem, na verdade, um planeta sozinho no sistema solar, sem uma Lua, sem outros planetas ao redor, o que pode acontecer é que você vai ter um grande período de tempo que vai ser noite e o outro dia. E isso, obviamente, seria a agricultura impossível. E a vida nesse sistema é impossível também. Então, tem essa questão de que tem a composição do sistema solar também é importante para o sistema em si. Se você tem essas condições boas, mas mesmo assim você tem, por exemplo, 2 ou 3 luas no sistema, também poderia ser um problema em questões da habitabilidade. O sistema com o oceano, né? Então, tem vários problemas que são importantes nesse contexto, né? Você acha que é o próximo a Centauri? Não. Eu vou procurar aqui o sistema solar mais próximo que eu esqueci. Bom, tem a questão também das reações químicas que acontecem dentro de uma estrela. A gente tá falando do Sol aqui, essencialmente. Você tem aqui um combustível de hidrogênio e hélio. Então acontece uma fusão chamada de proton-proton chain. Você tem a quantidade massiva de gravidade, que obviamente é causada pela quantidade de massa que o sistema tem. Então, por exemplo, por que a Terra tem menos força gravitacional do que o Sol ou do que Júpiter? Que a massa dele é menor. Quanto maior a massa, mais a quantidade de força gravitacional do sistema é maior. Isso é uma lei. E isso também é definido pelo que é chamado de escape velocity, que é basicamente a força necessária para um foguete sair da órbita, ou qualquer tipo de corpo sair da órbita de um planeta. Júpiter obviamente é muito mais difícil. E basicamente é isso. Você tem uma pressão, obviamente, nesse contexto. Você tem atividade também tectônica no Sol.
não no sentido da Terra, mas tem meio que terremotos solares também. Mas basicamente é hidrogênio e hélio, entre outros elementos. Então tem a questão de sismologia em estrelas também, que tentam entender a atividade tectônica do mesmo, se eu posso chamar assim, né? Essa é a Proton-Proton Chain. Eu já expliquei isso várias vezes. Você tem aqui várias reações acontecendo ao mesmo tempo. De hidrogênio se debatendo um com o outro. Forma hidrogênio 2, um isótopo. E aí soltando neutrinos, as beta aqui. Aí você tem outra direção que forma L3, depois L4 com outras reações acontecendo ao mesmo tempo. Colisões de L3. Você cria L4, que soltam também mais hidrogênio, que forma depois uma reação com deutério. Creio que deutério e não é lítio, se não me engano, mas deutério, que por sinal é importante para bombas de fusão nuclear. A primeira da Rússia, por exemplo, usa deutério, né? Deutério de lítio, se não me engano. Não lembro exatamente a forma, mas usa com base no que seria os elementos usados no Sol, por exemplo, na estrela. Indo para outra questão, a gente vai falar aqui sobre o modelo padrão da física, só para lembrar uns pontos que a gente vai falar. São os quarks, os leptons, os gauge bosons e os Higgs boson, que foi descoberto mais recentemente, em 2008, se não me engano. Que teoricamente dizem que é o mais importante, mas enfim. Os gluons, eles basicamente são os que, teoricamente, são como se fosse uma cola não, velho. Um sistema de ligação entre os quarks. Esses quarks aqui, up, down, charm, strange, são relacionados à formação do lepton, né? Dos átomos, no caso. Então, você tem aqui todas as partículas, elas são formadas por quarks, por uma combinação delas. Por uma combinação você faz próton, por uma combinação você faz elétron. Então, a combinação de quarks normalmente é 3, o padrão, né? Aí você tem o que é chamada chromodynamics, que até o Feynman fala num livro que eu li há tanto tempo recente, que esse negócio de colocar cor em quark tem nada a ver, que é só a carga que muda. Então, basicamente, esse negócio de chromodynamics foi uma maneira meio esquisita e feia de falar sobre essa questão, né? Então, basicamente, eles são, teoricamente, que forma todas as partículas, né? Então, por exemplo, um próton é dois up quarks e um down quark, só ligadas pelo gluon, né? Por isso daqui. Então você tem um up, você tem um down, e você tem dois ups e um down. Um é azul, um é vermelho e o outro é verde. Apenas visualmente, né? Porque isso muda a carga deles. Então, por causa que você pode provar que tem mudança de carga, então você tem que separar um ou outro pra dar certo o negócio, né? Então todas as partículas, teoricamente, são feitas por quarks, embora você não consiga ver elas no laboratório. Elas são teoricamente previstas, né? Então, você tem os fótons, que basicamente relacionado à luz. Você tem o spin dessas partículas, que são as rotações possíveis nelas. Você tem os neutrinos, que a gente vai falar também, especialmente o eletroneutrino, que é soltado nessa reação aqui. Que se vê aqui, por exemplo. Raios gamas também, mas especialmente neutrinos a gente vai falar aqui. Tem aqui o eletroneutrino, o mioneutrino e tal neutrino. Que é basicamente o contrário desse daqui, simetricamente. Tem um experimento no Japão que custou mais de 100 milhões de dólares. Teve até um subsídio subsídio não, acho que não foi quase subsídio. Um investimento dos Estados Unidos. Não sei se foi 2 milhões de dólares ou 3. Se bem que é quase nada comparado com o que o Japão investiu, né?
nesse experimento chamado Super Kamiokande. Tem outras versões menores, que é basicamente o experimento para detectar isso daqui, né? Os neutrinos que são expelidos pelo Sol, para entender melhor como eles funcionam. E nessa reação você tem muito neutrino sendo jogado para fora, desde o começo da reação, e isso vai até a Terra. Então as partículas soltadas pelo Sol também vai estar para a Terra. E aí, no caso, eles querem detectar isso, né? Tem uma forma de detectar com essas... Eu lembro que uma vez eu vi um documentário uns anos atrás isso. Eu achei totalmente esquisito, né? Eu não entendi a teoria de utilidade na época, né? Mas basicamente isso daqui é extremamente importante para tentar detectar neutrinos, né? Você vê que isso daqui é macio, isso aqui é enorme. Então é um feito extremamente grande. Ó. A comparação. A altura de uma pessoa comum, japonês é baixinho, né? Mas a pessoa comum seria até aqui. E negócio desse tamanho, né? Então, pensa, uma pessoa é até aqui. Você tem aqui diversos metros de altura aí. Então, basicamente, na reação nuclear, né? Você vai ter essa soltura, né? De neutrinos com relação à energia que a estrela emite. E é isso que você quer detectar. Obviamente, a do Sol é a única que está perto o suficiente para a gente detectar corretamente. Então, uma quantidade massiva com relação à energia da estrela. Esses neutrinos, ou diversas partículas, elas batem na Terra e são refletidas ou não, dependendo da superfície, ou parcialmente refletidas. Então, se você, por exemplo, pegar um laser, aquele laser de criança, sabe? Que eu lembro que quando eu morava no meu outro prédio, quando eu era pequeno, que a gente pegou um laser e ficou mirando num bar que tava longe da gente. E é engraçado porque os caras ficavam tentando achar de onde estava o laser, né? Não descobriu de jeito nenhum, que a gente ficava escondido à noite, né? Os caras no bar tentando descobrir onde estava o laser e tal. Quando você põe o laser no espelho, ele é refletido, a luz é refletida na superfície. Mesmo a parede reflete luz. Você tem hoje aqueles jogos que tem, eu esqueci o nome, que é um sistema que simula a forma de reflexão na física, né? No ambiente. Então, por exemplo, se tem uma casa, tem luz do sol batendo, ou luz comum, você tem essa luz batendo em várias direções nas superfícies, como paredes, como madeira, como TV, tudo. E essa luz é refletida de várias posições diferentes que formam o que a gente tá vendo. A gente não percebe, mas a reflexão da luz, ela não é simplesmente um espelho. Em todos os tipos de superfície. Algumas superfícies mais, outras menos, né? Obviamente, a parte que mais reflete a luz do sol é na Antártida, né? Primeiro que é branco, que é a cor que mais reflete a luz, obviamente. O preto é que menos reflete, que mais absorve a luz, no caso, né? Então, você tem basicamente isso, que tem essa reflexão maior aqui. E o albedo difere dependendo do planeta em si. Se você tem um planeta totalmente de neve, ele vai ter um albedo maior. Uma reflexão maior. Só que é importante que não seja total esse albedo, né? Porque você quer reter luz do sol também, né? Não quer só refletir. Tem também, eu mostrei aqui, a magnetosfera, né? Que é um campo magnético da Terra que meio que protege. Ele só deixa entrar a luz suficiente porque a Terra precisa para os sons simplesmente não destruir a Terra como raios solares, como é com Marte, né? Que não tem um campo magnético decente, que é baseado na rotação do núcleo da Terra, né? Então a refletividade, você vê aqui o Sol vindo, refletido parcialmente para a atmosfera, para as nuvens e para a superfície da Terra. Parte é absorvida da atmosfera pelas nuvens e, por exemplo, num deserto em que você talvez não tenha um albedo tão diferente de uma floresta, por exemplo. Então, em diversos biomas você vai ter albedos diferentes, refletividade do Sol. Então, obviamente, na floresta você vai ter uma absorção maior do que num terreno plano
na neve ou no deserto. E essa radiação é diretamente ou absorvida ou é de volta para o espaço. Então, essa refletividade pode refletir para bem longe, né? Neutrino, por exemplo. Então, por isso que eles querem uma forma de capturar esses neutrinos, né, entre aspas. Mudando de tema, a gente tem também o que se chama de estrelas binárias, né? Que rotam uma da outra. Tem até um tipo de supernova em que tem duas estrelas rodando. Uma se torna uma anã branca, se não me engano. Ou uma anã vermelha. E aí a outra estrela cresce pra cacete. E o que acontece é que uma absorve a outra e a anã branca explode. Uma supernova, né? Então aqui é um exemplo de um... Não só de sistemas binários, mas de um chamado merger, né? Que elas se fundem. Que as estrelas se fundem nessa ordem aqui, né? Virar uma coisa só. De novo, como a gente falou anteriormente, né? Primeiro você tem corpos estelares de poeira. Aqui dá pra ver que tem um flow de hidrogênio molecular muito grande. Tanto porque hidrogênio e hélio são extremamente importantes para a formação de estrelas. E são os elementos mais presentes no universo, né? Por conta disso, né? Aqui é o chamado de main sequence, né? Então aqui você tem supergiants, como Antares, Polaris, Canopus. São estrelas... aqui você tem a temperatura no eixo X e a luminosidade no eixo Y. Então elas são altamente luminosas e de temperatura, né? Como Antares e Betelgeuse. Tem as gigantes como Arcturus e Aldebaran, que é o mundo estelar, né? Tem as anãs brancas, né? Que estão aqui, a Sirius B, que tem uma temperatura bem menor. Você vê aqui outros tipos também, tem uma temperatura bem menor. Aqui a gente tem o Sol, né? Dá pra ver que o tempo de vida dele é maior do que outros tipos aqui de estrelas. Você tem aqui as com baixa luminosidade, mas alta temperatura, como a Próxima Centauri, Barnard Star, entre outras, né? Então é o que chama de main sequence, né? Da formação, você tem primeiro aquele disco estelar, né? Que pode gerar planetas ou não. Depende aí. Normalmente estrelas sem sistema solar, elas envolvem sequência, né? Como a gente vê tropo de... Eu não lembro exatamente as constelações, mas você tem... elas se desenvolveram em conjunto, né? Tem até uma passagem bíblica, né? Que é o João 40, se não me engano, 38 pra frente, que fala... Eu vou pegar aqui. Depois eu cito ela, porque ela fala sobre essa questão. Mas o ponto é que você tem a evolução aqui de uma gigante vermelha. Aqui é o exemplo de um tipo de estrela formando, tem outras formas de forma diferente. Você tem seu combustível de hélio, mantendo suas reações, que não é infinito. Uma hora acaba. Porque não tem energia vindo de fora, né? Tem até um nível chamado The Gods Themselves do Asimov, que no nível, né? Isso é impossível, mas o Sol tava perdendo sua luz e obviamente se ferrar com a Terra. E aí eles dão um jeito ali pra conseguir criar uma bomba de energia pra conseguir manter a luminosidade e temperatura do Sol. Fazer as ações químicas, né? Mas no fim eles poderiam acabar explodindo mesmo, né? Enfim, é no nível. Um dos livros do Asimov, né? Escreveu o Robô, Fundação, entre outros, né? Então, no fim, ela vira uma anã branca. Nesse caso. Esse aqui é um tipo de supernova sendo calculada com raio-x. Tem várias formas com infravermelho. Tem várias formas de analisar isso aqui. Aqui é o exemplo de uma detonação
de uma anã branca numa supernova tipo LA. E aqui é o colapso gravitacional, que é uma coisa diferente de uma supernova do tipo LB, C e tipo 2, né? Então, é basicamente isso. Deixa eu pegar aqui. Próximo. Aqui são candidatos à supernova. A detonação de anã branca, nessa parte amarela, pelo seu nível de energia, como Kepler aqui, Tycho e outras estrelas, quanto colapso gravitacional, né? Uma coisa que o Oppenheimer falava muito, inicialmente. E você vê que a base de energia é bem diferente das que tem um colapso gravitacional. Obviamente porque as que tem, logicamente, agora não tem a massa aqui. Se você tem a relação de Einstein de energia-massa, é igual a mc ao quadrado, você vai ter que massa é igual a energia, energia igual a massa. Então, se um corpo tem muita energia, é porque tem muita massa. Então, se essa estrela tem mais energia aqui, em Kev, logicamente elas têm mais massa. E essa é uma das causas aqui do colapso gravitacional. E da quantidade de energia ser grande, você tem uma questão de falta de hidrogênio, poderia colapsar por várias razões a estrela. Então, é basicamente isso. Aqui são outros exemplos visuais de supernova, né? Que é o exemplo usando raio-x e usando o Hubble, que é o espectro visível, e infravermelho, você vai ver alguns tipos de coisas que você não consegue ver sem raio-x ou infravermelho, né? Ou outras formas de visualização. Você tem o que é chamado de sequência de Hubble, que basicamente mostra os tipos de formatações agora de galáxias, né? Desde essa E até essa F, E e P. Então, uma questão mais geométrica e estrutural, né? Que você vê essa aqui que é bem diferente das outras. Que parece que ela tá em pé, parece que ela tá inclinada, enfim. Tem vários tipos de galáxias em espiral em suas diversas formas, né? Tem uma razão pra ser em espiral, né? Aqui eu achei uma passagem bíblica que tem a ver com o que eu tava falando. Que é Jó 38, 31. Que Deus tá falando com Jó no Redemoinho, né? Que fala: ou poderás tu juntar as delícias das 7 estrelas, ou soltar as atilhas de Órion, ou produzir as constelações a seu tempo, e guiar a ursa com seus filhos, né? Sabes tu as ordenanças dos céus, ou pode dispor o domínio deles sobre a terra? Então, basicamente tá falando sobre, aqui em Jó 38, do 31 pra frente, que Deus tanto produz as constelações a seu tempo, quanto dispõe das leis físicas com relação ao seu comportamento. E sugere até que, diz, de forma absoluta, né, que as mesmas estrelas, né, e nesse contexto a gente também considera galáxias, coisa do tipo, elas afetam a Terra diretamente. Como? Você tem o que é chamado de o que é chamado de matéria escura, que está relacionado, por exemplo, a energia escura que está relacionada à expansão do universo, né? O universo está expandindo continuamente. E você tem uma coisa que é a possível colisão de galáxias, e que as forças gravitacionais que movem uma galáxia tem a ver primeiro com energia escura, com buracos negros em centros de galáxias, que eu já vou mostrar, que até ganharam um prêmio Nobel por causa disso, acho que em 2020. Então, normalmente é crido, né, que dentro de galáxias tem um buraco negro, essencialmente. Só que ele não é o suficiente para rotação e a forma espiral. As próprias galáxias em si afetam umas às outras. Do ponto de vista gravitacional. Então, basicamente, essa questão de que as estrelas afetam
Terra seria isso. Na prática, né? Mas enfim. Aqui é o desenvolvimento de galáxias em si, né? Você tem aqui a fusão de vários tipos de componentes, um aglomerado de diversos elementos, um quasar, que a gente vai falar já, uma galáxia compacta, galáxias que se mergem e uma galáxia elíptica local, né? Teoricamente, a gente tem aqui o que é chamado de Big Bang, era da radiação, era escura, e também, posteriormente, a formação desses discos ou formações estelares, inicialmente com quantidade de poeira para a formação delas, com base no que é visto da formação de galáxias e estrelas. Inicialmente a gente tem que ter essa quantidade de poeira estelar que tem os elementos certos para que ela seja desenvolvida. Você tem aqui o que é chamado de era da reionização, desde aquele contexto dessa formação, essas clusters de galáxias conjuntamente. Aqui vai mostrar que a energia escura começa, teoricamente, a acelerar a expansão do universo em si. Então, uma coisa importante que você tem que lembrar é que não é o Sol que faz somente, obviamente, o sistema solar, ele parece ser independente da movimentação, mas também efeitos macroscópicos afetam o sistema solar e sua movimentação também. Então, considerando que a gente está numa galáxia, tem vários componentes que fazem ela se locomover conjuntamente. Então, no sentido de que o sistema solar não é um sistema independente sozinho, que não é afetado por outras questões interestelares, né? Você tem aqui o que é chamado de... Acho que tem que tomar uma água, senão eu vou morrer aqui. Há muito tempo sem tomar água. Que é chamado de Active Galactic Nuclei, ou AGN. Você tem aqui o que é chamado de Quasar, um buraco negro no centro, um Blazer, que é essas partes saindo parece um jet, né? Parece que Hawk Radiation. Na verdade é Hawk Radiation, que é um disco de acreção, um torus de gás ao redor. Então, Active Galactic Nuclei é um tipo de sistema com buraco negro. Então, você tem aqui outro exemplo, com luz visível, raio-x e rádio. Você tem aqui o exemplo de um quasar, então, essencialmente tem um buraco negro aí. E um Blazer, também é outro tipo de Active Galactic Nuclei. E tem essa questão, que é recente, né? Que não tem o GIF, né? No curso que eu fiz mostrou o GIF, mas tem evidências claras de movimentação de estrelas em lugares que você vê que não tem nada ali, ela tá rodando ao redor daquele lugar. Você pensa, o que tá fazendo aquele negócio que a gente não vê, né? Tá escuro ali. O que tá fazendo ela rodar ao redor que nem idiota? É exatamente um buraco negro. Eles observaram isso e viram que no centro da Via Láctea e de outras galáxias também tem um buraco negro aqui. A gente vê o Sagitários A Star, Sagitários a oeste, enfim, e oeste-leste. E basicamente você vê no GIF principalmente essa movimentação esquisita que é causada pelo buraco negro. E é um massivo, é gigante. E no centro. Então o que você pensa? Deve ter começado assim, né? Com uma quantidade de massa e talvez um quasar ali para a formação da galáxia. Por isso que a gente viu anteriormente, a gente viu que antes de a galáxia se formar totalmente, você tem um quasar. Então, por isso que teoricamente é acreditado que o quasar seria o começo de uma galáxia. Inicialmente com essa quantidade de recursos aqui e um buraco negro. Você tem nessa
quantidade de pó estelar aqui, os sistemas, clusters de estrelas e de sistemas solares se formando. No caso da Via Láctea, por exemplo. Então, basicamente isso. Essa é a formação de uma galáxia em si. E da nossa também foi assim, com certeza. Aqui é um quasar. O blazer de novo. O buraco que eu mostrei aqui com rádio, creio eu. Outra forma de visualização. Aqui o que eu chamei. Aqui não é energia escura. Matéria escura basicamente é uma matéria que a gente vê, por exemplo, numa galáxia. Uma galáxia não, vai. Um corpo, um cluster de estrelas, ou uma galáxia, não importa. Que ela parece ter mais massa do que parece. Então você calcula a radiovelocity dela e tudo. E você fala, pô, tá faltando massa aqui. Dá pra você calcular a quantidade de massa ali. Matematicamente, fisicamente. Aí você fala, cadê a outra massa que tá aqui? Esse aqui tá muito rápido. E aí, propõe essa teoria, que hoje é relativamente aceita, que é a matéria escura. Que é a matéria que a gente não vê, mas tá ali. E que é visualizada nesse negócio roxo, né? Teoricamente. Então, teoricamente, isso aqui pode mudar a qualquer momento. Tudo na física muda toda hora. Aqui é a matéria visível, energia escura, que é essa daqui, e Dark Energy, que é aquela que tem a ver com a expansão do universo. Por que ela tá tão presente? Porque ela basicamente tá em tudo. Ela que expande tudo. E afeta nosso sistema solar também. Na verdade, todas as galáxias conjuntamente, nós somos um sistema local, que tem o que é chamado de local group. Tem um sistema macroscópico, que tem a ver com sistemas que agem e se interagem conjuntamente, né? Então isso tem a ver aqui. Eu lembro que o professor do curso falou bastante sobre essa questão de que esse aqui é o maior exemplo da existência de energia escura. Que a gente tem aqui esse sistema aqui que termodinamicamente está conceituado aqui. A gente tem aqui essa possível matéria escura ao redor, né? E é uma das principais imagens com relação a teoricamente provar isso, né? Esse tema de teoricamente, na física, às vezes normalmente funciona. Eu lembro uma palestra do Judge Feynman, que ele estava falando tudo como teoricamente ele tinha certeza que tinham antipartículas, né? Até então não tinham sido descobertas, né? Mas que nas equações tinha que ter as antipartículas. Posteriormente foi provado experimentalmente. Mas antes veio a teoria. Então, muitas vezes antes a gente vê a teoria, depois a prática, né? Para terminar, a gente tem o que é chamado de ondas gravitacionais, né? Que normalmente são detectadas de blazers, quasars ou buracos negros como um todo. E tem esforços europeus, Estados Unidos, no Japão, para detectar essas ondas gravitacionais, porque poderia ajudar até para criar teorias relacionadas a gravitons ou quantum gravity, que é tentar achar uma forma de quantizar a gravidade, de achar uma unidade como fosse a constante de Planck para a gravidade, que não seja constante gravitacional. Então você tem aqui o exemplo de um artigo da Nature sobre essas ondas gravitacionais e o cálculo delas. E também essa questão do princípio cosmológico, né? Que o universo ele tem que naturalmente ter uma geometria que ela é ou hiperbólica, ou positiva, ou flat, né? Que a gente chama. Seria. Não sei como traduzir flat. Pensa no papel. Papel é plano, tipo isso. Mas no geral, o princípio cosmológico tem a ver com mostrar que o universo é homogêneo e isotrópico. Então, ele é igual em todos os lugares para qualquer observador. É basicamente isso. Em qualquer região, né? Enfim, basicamente era isso. São só
algumas questões básicas sobre esse tema. Até o próximo episódio. E aí, gente, era isso aqui. No vídeo de hoje a gente vai voltar a falar sobre geologia planetária, que é uma série que eu vou continuar bastante no canal. E hoje a gente vai falar sobre vulcões criogênicos, né? Tanto nas luas de Saturno, algumas, e em Ceres, que é não é um planeta em si, mas é um pouco menor. E primeiro a gente vai ver um exemplo de uma explicação de um possível criovulcanismo na Terra, lá na Rússia, na Península de Yamal, uma cratera, né, que foi gerada lá, e que normalmente ela é explicada através de criovulcanismo. E tem essa questão de que muitas das formações rochosas na Terra e em outros planetas se dá por origem vulcânica, né? Isso não só nesses que a gente vai citar, mas também em Vênus, em Marte também. Muitas coisas são explicadas por vulcanismo, não apenas criogênico. Então, essa é a Península de Yamal na Rússia, né? Então, essa é a cratera que abriu. Então, muitos tentaram descobrir, né, como que isso aconteceu e tal, se foi uma erosão e tal. E analisaram quimicamente a composição da rocha que estava dentro dessa cratera, né? E essa foi meio que através dessa análise química, né? Eles tiveram essa teoria, né? De que você tinha um lago em cima e ao longo desse lago você tinha rochas que estavam em um congelamento, Rússia da vida, né? E aí teve esse buraco ficou cada vez mais compacto, né? Com as rochas ficando até por cima, fazendo a partir desse todo em cima, que criou uma pressão ali com gás, né? E isso não só por esse esfriamento em volta, mas também pela composição das rochas ao redor. E aí criou esse gás que fez ter aquela que você vê aqui na tela. Então você tinha ali gás, água e alguns tipos de rochas específicos que estavam de certa forma derretendo ali, e essa pressão e tal fez essa meio que explosão, né? Como se fosse imagina um copo borbulhando, né? E você põe Coca-Cola em Mentos e você põe vamos pôr um papel em cima e obviamente o papel vai explodir, entre aspas. Meio nesse sentido, né? Foi um efeito que foi criogênico, né? Que você tinha um sistema extremamente não vou falar gelado, né? Você tinha um sistema que estava realmente foi uma explosão criogênica nesse sentido. Essa é a explicação depois da análise química, né? Então é um exemplo de criovulcanismo na Terra, né? De um sistema como esse, moldando aí uma parte dessa região específica, nesse caso aqui na cratera. E agora a gente vai ver esse efeito, só que em outros lugares, né? Nem tudo que eu falar aqui é certeza absoluta, mas são teorias e também eu poderia dizer, não é teoria só, porque através de fotos, através de análises, usando espectrômetros para ver a composição ali do que está ocorrendo, mas muitos não são certeza absoluta que são criovulcanismo mesmo. Mas, enfim, esse é um artigo da Congresso Planetário da Europeu, né? Falando sobre criovulcanismo em Titan, que é uma lua de Saturno, bem conhecida. Do Cassini, né? Também, se não me engano, foi ver o Ceres, né? Não lembro se foi o Cassini, acho que não. Esse mapa geológico de Titan, temos tem algumas regiões. Tem aí Xanadu, que é bem conhecida, que a gente vai falar bastante. Sotraphatra, Ontário Lacus, enfim, várias regiões, mas a gente vai focar ali mais em Xanadu, nessa região aí, em meio que amarela ali.
Essas são as camadas por dentro de Titan, na teoria, de novo, baseada no que a gente vê. Então você tem um núcleo de silicato ali, uma região, assim, mantos meio que congelados, né? De água líquida. E, enfim, é um sistema também bem assim, como posso dizer, criogenizado de certa forma, ali em algumas partes do manto. E nesse artigo eles sugerem, né, que possíveis formações rochosas como essa em Sotrafácula, se a gente voltar aqui, não tem Sotrafácula, mas provavelmente é perto de Xanadu. Eles escrevem como que o vulcanismo poderia estar ocorrendo nessa região. E principalmente também porque a gente tem um manto ali, uma parte totalmente criogenizada, né, diferente da Terra. Em Rotei Regio, também em Titan, que também é uma região específica, também estavam sugerindo que existia criovulcanismo dessas áreas, né, com aquela imagem tridimensional em primeiro, e ali as regiões ali específicas nas fotos, mostrando que é possível que essas formações rochosas podem ter sido originadas, né, nessa lua de Saturno específico, também nessa área. Ainda em Titan, na Tortula Fácula, também perto ali da Alta Regio, também que parece que teve o criovulcanismo lá. Em Ganesa Mácula. E aqui é outro artigo agora falando sobre características morfológicas aí, tectônicas aí relacionadas à região do Titan. E aí também falando sobre possíveis efeitos vulcânicos ali em Rotei Regio, né, nessa parte que tem um tracinho aqui com setinhas na segunda imagem. Também na Hatkayabar também, falando sobre sobre esse terreno vulcânico, né, mostrando sobre como esse vulcanismo ele faz o shape das rochas geológicas do sistema ser diferente, né? Mas enfim. E a primeira imagem é de Tui Regio, também Saturno. Mas está no Lua de Saturno. Então são possíveis áreas que parecem haver evidências de criovulcanismo, principalmente gerada por esse manto, essa parte do manto ali, da crosta ali, manto da vida que tem, que é congelado, né? Tem uma estrutura bem criogenizada. E tanto Tui Regio como Rotei Regio estão em Xanadu, na primeira imagem que a gente viu. Nesse caso é uma imagem de Xanadu. Também é sugerido no sudoeste da Rotei Regio, na Rotei Arcos, nessa área ali, mais em verde claro, também pode ter evidências de criovulcanismo ali. Aqui de uma forma mais legal de ver, também naquele mesmo artigo, na parte em vermelho, são áreas que é possível ter criovulcanismo. E se você analisar, você vai ver que é perto de Xanadu e um pouco mais para a direita, né? Então, Xanadu ali, aquelas áreas ali são bem características que possível, lembra essa palavra, possível criovulcanismo. Tem também, depois de Titan, tem também evidências de criovulcanismo em Encélados, que também é uma lua de Saturno. Então vai falar sobre deposição de partículas, né, de satélites de Saturno com o criovulcanismo em efêmero. Eu não sei como traduzir efêmero. Do Encélados, né? Então a gente tem aqui o mapa de Encélados em tridimensional. Aqui a gente tem as camadas de Encélados e você tem também uma crosta ali de gelo. Então isso pode ser algo que produza criovulcanismo em si. No mesmo sentido da primeira exemplo que eu construí na Terra.
Então, é normalmente isso que produz esse efeito. Aí, possíveis jatos criogênicos de encelos acertando Helene. Então, normalmente é crido que é possível que esses jatos desse criovulcanismo pode atingir Helene, e eles fazem mapeamento para mostrar isso na prática. E eu acho que eu vou deixar o resto dessa aula pro próximo vídeo. Então, até mais. E aí, gente, a Renaissance aqui. No vídeo de hoje a gente tá falando no último vídeo, né? Sobre coisas criogênicos, né? Nessa questão em Encélados, uma das luas de Saturno. E a gente tava falando sobre como em Encélados tem esses vulcões criogênicos que podem que estavam possivelmente jogando partículas desse vulcão específico em outros satélites de Saturno, né? Então, por exemplo, a gente tava falando da crosta de Saturno, e normalmente esse tipo de evento geológico normalmente acontece em sistemas que tem sistemas planetários que tem uma crosta de gelo ou algo do tipo, né? E aí tava falando sobre possíveis jatos criogênicos em Helene, que é outra lua esquisita de Saturno. E aqui seria o impacto em Helene, né? Que essas deposições de partículas poderiam, de certa forma, estar moldando o shape de Helene em algum sentido, né? Então, tá mostrando aí, por exemplo, esse campo vetorial mudando aí a geologia de Helene, dessa lua, né? E a parte vermelha é sem uma grande, assim, mudança, e essa em amarelo seria com uma mudança específica e impacto, né? Então é bem assim interessante entender que ele tem um shape estranho, e talvez a Enceladus, né, tenha uma razão nisso. Além da Enceladus, é visto que o Ceres, que era um planeta, né, parece que virou um planeta não, também tem criovulcanismo. Então esse aqui é um mapa topográfico de Ceres, né? Tem algumas regiões como Tanto, Notonus, Gauss, Ghana, Yalod, tem vários nomes estranhos, né? Mas, alguns nomes, algumas regiões de Ceres, né? E aí são as camadas de Ceres, né? Então a gente tem de novo um núcleo rochoso, depois uma crosta de gelo, né, congelada. Em cima é uma crosta fina de terra, poderia dizer assim, na crosta superficial, né, mas embaixo é gelo. E a missão Dawn, a Dawn Space Mission, ela fez uma visita tanto num meteorito que chamava Vesta e em Ceres, e fez essas imagens que foram analisadas nesse artigo para entender a formação geológica dele. E aqui está mostrando algumas regiões que podem ser possíveis de terem sido formadas através de criovulcanismo, né? Então isso aqui são teorias relacionadas à forma como essas estruturas são formadas. E como ele tem uma crosta possivelmente de gelo, esse criovulcanismo é o que deveria acontecer. Porque obviamente você não vai ter lava nesse tipo de sistema. Dá pra ver que essas formações rochosas normalmente feitas através de vulcanismo, nesse caso, um criogênio. E tanto o Halani quanto o Occator tem a possibilidade de atividade vulcano-criogênica, né? Então aqui áreas de Ceres, né? Deixa eu ver se tem aqui essas áreas. Halani. Nossa. A Halani mostra lá na esquerda. Agora o Occator tem que achar aqui. Mas se você olhar bem pra esquerda lá no ponto 0 graus leste, 30 graus, 0 para 30, você acha ali Halani, né? A região aqui que é possível ter atividade criogênica. Aqui é o Qatar, nesse caso. E aqui Halani.
Então, ambas as áreas têm possibilidade de esse sistema criogênico. Aqui eu só estava mostrando também Yahoo Mons, também nessa região também é possível ter também atividade criogênica em séries, também é uma região aí, e dá pra ver esse sistema aqui rochoso, essa superfície que difere da parte plana, que normalmente é gerada através desse tipo de evento, né, geológico, vulcanismo, nesse caso criogênico. E a gente pode explicar isso com mais detalhes depois. Tem também no sistema solar possível criovulcanismo em Plutão. Só que o Plutão, ele é um animal diferente, tá? Ele é um sistema um pouco mais complexo, e eu acho que a gente deve fazer um vídeo somente para Plutão, para explicar a composição dele e outras coisas relacionadas ao sistema, em vez de... Porque os outros a gente só passou por cima, né? Mas o Plutão merece mais detalhes, né? Ele que virou um planeta não, né? Nesse caso, essa área da direita é possível ter essa parte rochosa, né, nessa região, né, aqui no Polo Sul, mais ou menos, de Plutão, ter sido criada, né, através de atividade criogênica, vulcano-criogênica, né? E dá pra ver que as fotos tiradas são bem assim, de alta resolução, né? Então isso aqui é parte da estrutura topológica de Plutão. É um pouco mais complexa que Ceres, Titan e Enceladus, até porque ele é de certa forma um planeta não, e é um pouco diferente. A estrutura dele é um pouco diferente do que as outras que a gente viu. Então por isso que ele merece um vídeo próprio, pra gente só focar em Plutão e falar sobre possíveis atividades criogênicas nele, porque ele também tem um manto, né, que é congelado, e isso pode possivelmente criar eventos criogênicos que afetam a estrutura geológica de Plutão em geral. Então é isso, espero que esse vídeo tenha sido útil. Nos próximos vídeos a gente vai falar mais de atividades criogênicas em outros sistemas, talvez em exoplanetas também, só que é um pouco mais difícil porque não dá pra tirar foto, né, mas usando uma espectrometria talvez seja possível analisar a possibilidade disso, né? Mas é isso, basicamente vulcões criogênicos acontecem em sistemas planetários com uma estrutura nas camadas congelada, que permite que afete a crosta, né, através desses... seria um processo um pouco diferente do que é o vulcanismo no nosso planeta, que no caso seria mais lava, né? Então o criovulcanismo é uma coisa mais rara aqui. Mas desses sistemas, como a estrutura das camadas deles é diferente, a estrutura tectônica também é diferente, é possível não ser algo raro, mas algo extremamente importante para entender as formações desses planetas específicos. Então é isso, espero que o vídeo tenha sido útil. Até o próximo. E aí, gente, era nem Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema diferente que eu tive preparando por alguns meses, que é sobre geologia planetária, né? A gente vai falar uma série de vídeos sobre esse tema, falando sobre vários assuntos relacionados. E o que fez meu interesse, na verdade, nesse tópico foi, na verdade, geologia normal. E aí, dentro desse tema, eu descobri que existia mais do que a própria Terra, né? De estudar as propriedades da Terra, mas também teria outras formas mais interessantes, né? Porque ficar só na Terra é muito chato, né? De estudar a geologia de outros corpos celestes, né? É isso que a gente vai ver uma introdução apenas aqui, e posteriormente vídeos, temas específicos, né? Então vamos lá. Então, no geral, a gente primeiro vai dar um resumo de como a geologia da Terra funciona, alguns aspectos relacionados a permitir a vida na Terra de uma forma bem simples. Então, nesse caso, por exemplo, você pode ver aí
uma imagem, um aspecto como se fosse um vulcão dentro da água, mais ou menos assim. Aqui o vulcão na paisagem, vegetação ao redor, né? Todas essas são propriedades que a Terra particularmente tem, mas outros planetas como exoplanetas não têm. A gente vai descobrir por quê e quais são os efeitos e que produzem as características que a gente vê em cada planeta. Com relação à Terra, alguns tópicos são importantes a gente falar. Por exemplo, que é as placas tectônicas, né? E a descoberta dessas placas, na verdade, foi relacionada a entender eventos sísmicos, terremotos e tal, e também vulcões. A localização de vulcões estão essas duas coisas. Pegando os dados no mundo todo, você consegue ver as áreas que tem esses tipos de eventos naturais. Então você pode ver que essas linhas, onde estão os vulcões, onde estão a maioria das montanhas grandes e onde acontecem a maioria dos terremotos, eles fazem um formato que lembra uma placa, de certa forma, nas partes que não tem esse tipo de coisa. Acho que tinha outra imagem. Acho que vai ter outra imagem sobre isso. E uma coisa básica que você aprende na escola, né? Então a gente tem a crosta da Terra, que é a parte que a gente fica em cima. A gente tem o manto e as suas camadas até o núcleo interno. E mais em cima, né? Após a crosta, a gente tem troposfera, estratosfera, mesosfera. Todos esses são componentes relacionados às camadas relacionadas à Terra. Tem essa questão também do reflexo, a reflexão dos componentes que a gente tem na crosta, né? Que nesse caso a gente está mostrando a neve, vegetação, o solo, a água, e cada um reflete de uma forma diferente a luz. E isso impacta no brilho do planeta em si também, em certos aspectos, né? Então dá pra ver que a neve é o que mais reflete, depois a vegetação e posteriormente o resto. Isso vai ser importante depois pra frente. Então isso de certa forma impacta o brilho do planeta até certo ponto. Então esses são os elementos mais comuns na Terra em si. Então a maioria é oxigênio, nitrogênio, argão, xenon, neon. Vai ver que tem uma porcentagem de hidrogênio bem pequena, né? Krypton, dióxido de carbono, entre outros, né? Mas esses são os mais comuns. Mas no geral, a gente vai ver que exoplanetas é mais hidrogênio. A gente vai ver esse aspecto também. O efeito estufa, né, que é uma coisa que todo tipo de planeta tem, dependendo da sua composição. Basicamente a radiação solar vem, bate na Terra, é refletida, e parte desse efeito vai fazer a Terra ter uma termodinâmica relacionada à sua estrutura, né? Então em alguns casos isso pode ser prejudicial ao planeta, mas no caso da Terra não, no sentido natural, né? Então é uma forma de regular aí a temperatura do planeta. Só que alguns planetas diferentes, esse efeito pode causar climas e eventos catastróficos, como a gente vem vendo em outros. Então, no geral, essas placas que estão ao redor aí que estão na Terra, assim, que formam a sua estrutura, elas são puxadas pela gravidade e fazem a Terra ser curva e de certa forma esférica. E todos os tipos de planetas, exoplanetas, também vão ter uma estrutura desse tipo, embora talvez a gente tenha que entender melhor a geologia dele para entender como as placas deles se comportam. Então, algumas das formas de você entender exoplanetas, né, é usar a espectroscopia, né, que é você analisar
o espectro de luz para você identificar elementos que fazem parte da composição desse planeta, né? Então, nesse caso, a gente vê a função de onda em Hertz do espectro visível, né? Embaixo a função de onda, desde a infravermelho até a violeta, né? Então, por exemplo, até pra quem já jogou o Homem-Aranha do PlayStation 4 conhece isso. O espectro acima é o hidrogênio. Então, se um planeta está emitindo muito hidrogênio, você consegue analisar isso pelo espectro dele, com telescópios específicos e tal. E se esse espectro aqui, ele é bem assim, tem uma capacidade bem grande. Esse é o aspecto do hidrogênio em si. Embaixo você tem a relação aqui em cima também é fácil de ver, embaixo na forma mais normal, né? Então, através disso você consegue saber que elemento que é. Então, cada elemento tem o seu espectro específico. Então, dá pra ver ali do hidrogênio, hélio, do oxigênio ali, neon, ferro, e assim sucessivamente, né? Então, isso aqui é importante porque pra gente conhecer a composição de um planeta que tá bilhões de anos-luz de distância, a gente tem que observar eles dessa forma, né? Analisar a composição dele através de espectroscopia. Então é uma questão bem importante para o estudo da composição de um planeta, né? Tem a questão também de observar nuvens de gás, dar o espectro delas. Então você faz usando a mesma técnica, né? E você tenta, tipo, às vezes pode ter coisas que podem atrapalhar. A nuvem de gás é muito espessa, né? Mas talvez ela atrapalhe, de repente você vê coisas atrás dela, ou pode ser meio confuso, mas no fim você também consegue analisar os elementos que contém dentro dela, através dessa mesma forma, né? Aqui analisando a composição de planeta, né, com a transmissão desse espectro. Então, um exemplo de um planeta que seria da mesma parecido com a Terra, né? Que a gente vai ver posteriormente, né? Tem as super terras, que são super planetas não são parecidos de certa forma, mas são termos que a gente vai ver depois, né? Super terras, por exemplo, ou planetas que parecem com Júpiter, por exemplo. Enfim, que eles são grandes, mas com uma aparência assim da Terra, em certo sentido. Então, ali tá mostrando distribuição de água, dióxido de carbono, metano, enfim. É importante pra gente tentar entender a composição, que é uma das coisas mais importantes pra gente saber se é possível ou não abrigar vida nesse tipo de planeta, né? Outra coisa importante nesse tipo de análise é o efeito Doppler, né? Que é basicamente quando, por exemplo, uma estrela ela tá se afastando de nós, ela vai emitir uma coisa chamada redshift, que vai ser, quando estiver indo para longe de nós, girando para longe de nós, ela vai parecer meio vermelha, e quando estiver indo próxima de nós, vai ser azul. Foi através desse tipo de técnica que George Lemaitre percebeu, né, que o universo está expandindo, e aí deu a teoria do Big Bang, né, com aplicações disso, que ele está expandindo por causa que a maioria das constelações e objetos celestiais tem esse efeito de redshift em geral. Mas no geral, para identificar exoplanetas, né, isso é bem importante para a gente tentar entender a órbita desse planeta, entender através dessa técnica, né, de você saber se ele está distanciando ou não de nós, e entender a órbita dele melhor, e tentar prever ela posteriormente. Tem também essa questão de composição de exoplanetas, né, usando também espectroscopias. Aí tá, por exemplo, ali embaixo tá mostrando ali alguns termos que a gente vai ver depois, que é os super Earths, né, super Terras, Netunos e Júpiter, né, muitos desses exoplanetas, né. Lembrando que exoplaneta, a definição é um planeta que orbita uma estrela, que não seja a Terra. Foi achado um número bem gigante ao longo dos anos, né, a gente vai ver isso posteriormente. E ali tem a Terra, por exemplo, planetas que têm uma estrutura mais sólida, ou planetas que parecem cheios de água, né? Como
Netuno da vida, planetas que são compostos mais de gás, planetas que é o meio termo, né, ali escrito mini Netunos e supergigantes, né, planetas extremamente massivos que tem com uma gravidade ser maior. Obviamente o gás ele fica atrapado, e aí você obviamente vai ter os gigantes de gás no estilo Júpiter da vida. Então, quanto mais massa, normalmente vai ter mais gás, né? Isso obviamente inibe um pouco a possibilidade de vida, embora a gente vai falar sobre essa questão em astrobiologia, né? Que alguns organismos sobrevivem em lugares bem áridos e difíceis, né? Ao redor de vulcões, ao redor de áreas extremamente inóspitas. A gente vai ver isso posteriormente, né? Mas no geral são planetas que o seu core pode ser muito de gelo, né? Que uma parte do seu núcleo, né? Não core, o seu núcleo vai ser gelo, né? Não é do núcleo mais denso, mas o exterior, né? Que tá em azul. Que é o manto, no caso, de gelo. Como Netuno, por exemplo. E aqueles com mais gás, então, e aqueles meio termo também, enfim. Mas como que se detecta isso? Você detecta através de espectroscopia, principalmente, né? E obviamente se você vê um planeta que é maior, né, que a massa dele é maior, obviamente você vai associar com um de gás, né? Então, esse artigo aqui é bem importante, da Katharina Luthers. Tem uma parte, mais ou menos no final, que ela fala sobre composição geral de exoplanetas, a média. Não é algo tipo extremamente exato, é a média. Tipo, dos milhares de exoplanetas já contados, né? Planetas que orbitam uma estrela. Qual é a química deles, né? A composição deles. E, no geral, a maioria compõe muito de hidrogênio, né? Frações pequenas de água, em alguns casos. Oxigênio, carbono, nitrogênio, magnésio, silício, ferro, enfim, alumínio, e assim sucessivamente. Lembrando que tá de cima para baixo, né? Então, o maior são hidrogênio, oxigênio, carbono, nitrogênio. E posteriormente, outros elementos também são menores, né? Então, o importante é que esses são os principais que devem ser considerados, né? A composição desses planetas, né? Então a maioria tem bastante gás, né? Diferente da Terra. Tem também a gente vai discutir também técnicas de você analisar tanto a massa quanto a órbita desses planetas. Nesse caso usando RV ou Radio Velocity, que você tenta observar, usando um efeito Doppler que a gente explicou anteriormente, a órbita desse planeta, né? Então, o tanto que ele vai para longe de nós ou perto de nós. Nesse caso dá pra ver. Eu sei que não é uma simulação, mas você conseguiria ver enquanto a órbita vai orbitando a estrela. Ele pode ter pra cima e pra baixo na mudança em velocidade dele ao longo do rádio da circunferência desse planeta. Lembrando que o planeta também empurra a estrela também. Então ele meio que empurra o outro, né? Esse efeito assim. Então era isso. No próximo vídeo eu vou continuar falando sobre outras técnicas para detectar exoplanetas. Então até o próximo vídeo. E aí, gente, além disso aqui, no vídeo de hoje a gente vai continuar nossa introdução bem básica à geologia planetária, para depois expandir para outros tópicos nesse tema. A gente está falando sobre radial velocity, né? De você entender o efeito Doppler e analisar a órbita de um planeta. Então, você tem ali o planeta em azul, a estrela em amarelo, os dois um empurrando o outro. E você entende, através desse efeito, como que vai ser esse alinhamento entre os dois continuamente na órbita deles. Então, do jeito que a gente viu na imagem. Outra técnica importante para detectar exoplanetas, essa que é uma mais antiga, embora
importante é Direct Imaging, que você diretamente pegar um telescópio e olhar o planeta, seja qual for, só usando infravermelho principalmente, né? E outras técnicas para você tentar analisar essa imagem corretamente, que a gente pode falar em outros vídeos. Mas a questão dessa técnica é que normalmente ela tem que ser combinada com outras para dar certo hoje em dia, né? Mas basicamente você diretamente olhar ele. O maior problema dessa técnica é que o planeta ele é muito menos brilhoso do que a estrela. Principalmente se for uma estrela com um brilho de bilhões de vezes maior do que o planeta. E aí você tem um problema que se você pega uma lanterna forte contra uma luzinha pequenininha, obviamente uma vai prevalecer e você não vai conseguir ver outra. Então é o mesmo princípio. Uma luz muito grande perto de uma luz fraca, você só vai ver a luz grande, né? Não vai nem identificar a fraca. Então, esse Radio Velocity também é importante nessa questão de você tentar entender melhor a órbita a órbita desse planeta e conseguir visualizar ele melhor na hora certa. Porém, Direct Imaging normalmente não é usada sozinha hoje em dia. Outra técnica que é bem importante, que é relacionada à relatividade, que é aquele princípio que, por exemplo, no eclipse você tem uma estrela, ou no caso a Lua vai ficar na frente do Sol, e aí a luz do Sol ela é distorcida pela gravidade do Sol, né? A luz da Lua é distorcida a luz do Sol é distorcida pela gravidade da Lua, né? E o que faz meio que ela torce a luz e faz ela eu não sei como falar em português, é bending o nome correto, mas enfim, esse é o mesmo princípio. Gravitational lensing é o mesmo princípio com um cluster de galáxias, né? Então você tem uma grande quantidade de matéria que está distante de uma galáxia na frente, como você está vendo na imagem. Só que a luz, como a galáxia tem uma quantidade de matéria relativamente grande, ela eu não sei uma palavra correta, mas ela é torcida, talvez seja a melhor palavra em português que possível, ao ponto de você conseguir ver a luz dela, porque a luz ela é distorcida pela gravidade da galáxia na frente, o mesmo princípio do eclipse, e você consegue ver o que está atrás, é como se fosse um espelho. Então, a gravidade é tão forte nesse caso, que é uma galáxia inteira, né, que você consegue ver a luz da galáxia distante através da galáxia na frente, que está permitindo isso, né? Então, se a galáxia está na frente, talvez você não veria, que está mostrando aquela imagem ali em cima, né? Esse efeito em vermelho, a galáxia distante do cara, como se fosse realmente um vidro. Esse é o aspecto macroscópico, né? Macro de grande, né? Uma classe de galáxias. Então, tem uma galáxia lá no fundo, aqui um pouco da geometria relacionada a isso, uma na frente, e a luz ela é torcida, talvez não seja a melhor palavra, né? Talvez eu ache uma palavra melhor posteriormente. E você consegue ver no caso da Terra. Gravitational microlensing é micro, então não é uma cluster de galáxias. Por exemplo, imaginando a luz de um planeta, do Sol, aí tem a Lua, e aí aquele mesmo efeito que eu falei da relatividade, que a luz vai ser torcida, né? Ela vai se convergir ao redor da gravidade causada pelo planeta. Então, no caso a luz tem massa, então ela acaba sofrendo esse declínio, né? E aí você consegue ver esse efeito por trás de tudo isso, né? Lá da Terra. No caso, você pode usar isso também para exoplanetas, né? Vamos supor que um planeta ele fica na frente da estrela que ele orbita, e aí você consegue ver esse mesmo efeito. Nesse caso, no aspecto micro. Então você usa o objeto que está na frente para você conseguir ver o que está atrás. Nesse sentido. E talvez tenha coisa que pode atrapalhar, como gases na frente, e aí você tem que usar técnicas de correção de imagens para arrumar isso. Aqui, um artigo relativamente antigo, 96, do Jornal de Astrofísica, Estados Unidos, detectando planetas com
a massa da Terra, né? Então, foi nessa época que exoplanetas foram começar a ser descobertos, né? E basicamente esse é o exemplo prático de microlensing, então a técnica que a gente vê aqui, nesse caso no contexto de exoplanetas, né? Então, essa é a parte visual que eles veem relacionado a esse sistema, né? Então, um exemplo prático que a gente viu antes, de certa forma. Outra técnica que eu tô também usando é coronagraphs, que é um pouco diferente, né? Basicamente você tem um telescópio como o James Webb da vida, e é uma forma de você brincar com a luz um pouquinho para conseguir ver as coisas com mais detalhes. Então, essa técnica a gente vai falar posteriormente dela, essa questão meio mais ilustrativa, que é um pouco mais complexa de explicar. E aqui é um exemplo de usando coronagraphs, né, para ver uma imagem de um planeta possivelmente habitável, né. E aí nesse caso é a prática, né, mostrando como que você vê ao longo do tempo usando esses filtros aqui acima, esse sistema da estrela e do planeta em si. Outro aspecto além de coronagraphs, que é um técnica um pouco mais complexa, tem astrometria. Nesse caso, usando... eu vou falar de uma forma simples por enquanto, mas esse Bayesian, que é usando uma estatística de Bayes, é basicamente você usar o histórico de um planeta ou de um sistema para você detectar ele no futuro. É uma questão de probabilidade. Então, você detecta, você tem o histórico, os dados, né, que eles estão usando 2 tipos de dados, que é da Hipparcos e da Gaia, DR2, e eles estão usando esses 2 bancos de dados para eles que tenha o histórico desse sistema, eles conseguirem analisar qual que vai ser no futuro o comportamento dele. Então, ele tem o histórico de um planeta, ele quer ver o futuro. Isso é probabilidade de Bayes, né? Você tem um histórico e dado histórico, você quer saber o futuro desse sistema. Quanto mais dados, melhor, obviamente. Como a órbita de esses planetas na estrela, então você teria, por exemplo, a Terra, a estrela em si, e você tem a geometria relacionada à excentricidade desse planeta, que eu não falei ainda, mas eu vou falar nos próximos vídeos o que é excentricidade, né? E basicamente você quer entender qual que vai ser a futura trajetória desse planeta ao longo dessa órbita. É basicamente isso que eles fizeram, né? Usaram esses 2 bancos de dados para calcular isso e completa a probabilidade. Essa aqui é só uma imagem, mas tem muitas outras. A probabilidade da possíveis órbitas desse sistema. Então tô mostrando alguns gráficos. É melhor você ver no próprio artigo que mostra um número bem absurdo de gráficos mostrando essa questão aí da órbita relativa entre o planeta e a estrela entre si. Então a astrometria tem a ver com você entender as relações que podem ser previstas baseado nos dados que você já tem. Depois a gente talvez veja, não sei se é usado estatística markoviana, que é um pouco mais diferente, né, que você só usa o estado atual do sistema para detectar o futuro, mas normalmente a de Bayes faz mais sentido nesse contexto, né? Combinando 2 técnicas, né, que é Direct Imaging com astrometria. Então aquela de você pegar a imagem direta da estrela vermelha, junto com a astrometria para você detectar a órbita dela, e você ter uma imagem acurada, porque tem que seguir esse sistema. E esse foi um artigo bem grande, é recente, em 2020. Então esse aqui é uma o que eu usei, o mostrei antes, é um pouco mais antigo. O Coronagraph também é novo, ele é usado ainda, mas esse daqui é combinando uma técnica que não é tão útil, que é Direct Imaging, com astrometria para fazer o negócio mais correto, para detectar de um sistema específico, que é o Beta Pictoris B, que é um exoplaneta, usando um banco de dados. Eu acho que do outro artigo não foi Hipparcos e Gaia, desse daqui, que é usado no banco de dados Hipparcos e Gaia. E
sei que tá escrito errado ali em cima, mas é basicamente uma imagem mostrando, né, a elipse relacionada a esse sistema. Aqui a órbita desse sistema ao longo do tempo. E aqui a previsão mais detalhada desse sistema, né? Tem muito mais imagens nesse artigo, eu recomendo que você veja. Mas é basicamente isso. Eles estão combinando duas técnicas para conseguir ter uma órbita conclusiva disso, né? Não usando só a estatística de Bayes como o outro, mas usando astrometria e imagem direta desse planeta. Uma coisa que eles falam no final, lembrando que esse artigo é recente, eles falam que junto com o James Webb, né, que foi o telescópio lançado recentemente, as previsões que eles fizeram podem ser comparadas, né, e ver se realmente são corretas, né? Então você consegue provar se a astrometria deles, do futuro, desse sistema, porque eles preveem até 2030, desse sistema planetário específico, que é o Beta Pictoris P. Então eles dizem que talvez o James Webb pode confirmar as probabilidades que eles mensuraram para esse planeta específico. Então, nesse sentido, James Webb pode não só encontrar novos planetas, mas também confirmar artigos anteriores relacionados à órbita possível desses exoplanetas, né? E, terminando isso foi só uma introdução bem básica. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre a composição química de exoplanetas de uma forma mais detalhada, a geologia das luas de Júpiter e Saturno, e vulcões criogênicos dessas luas como Enceladus, Europa e Titan. E posteriormente também, eu não coloquei aqui, mas também falar sobre astrobiologia, né, possibilidade de micróbios ou esses tipos de organismos desses sistemas. Então é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Gostei bastante de fazer, me preparei bastante para fiz alguns cursos que eu recomendar depois, posteriormente, na LX no Coursera, relacionado a esse tema. Foi uma introdução legal, para depois eu ir nos artigos. Então é isso. Espero que o vídeo tenha sido útil. Até o próximo.